Olá pessoal, aqui é o Laguna e eu preparei para vocês um audiobook do Estatuto do Novo. Espero que vocês gostem, que curtem o Laguna nas redes sociais, no Facebook, o nosso canal no YouTube. Façam um bom aproveito desse material e bom estudo. Tribunal Superior Eleitoral. Registro de partido político, número 843-68, 17.517, 2014. Os ministros do TSE, por unanimidade, em sessão de 26 de abril de 2018, deferiram parcialmente o pedido de anotação de alteração estatutária do Partido Novo Nacional, excluindo os artigos 65, 67, 68, 97, 6º, 98, 19º e 123º, caput do Estatuto do Partido Novo, nos termos do voto do relator. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de registro da mudança estatutária promovida pelo Partido Novo, excluindo os artigos 65, 67, 68, 97, 6º, 98, 19º e 123º. Caput, impondo a sua revisão a fim de adequá-los à legislação eleitoral e ao princípio democrático que informa a Constituição Federal. É como voto. Estatuto do Partido Novo. Título 1º. Definição, sede, objetivo e símbolo. Artigo 1º. O Partido Novo, pessoa jurídica de direito privado, com duração por prazo indeterminado e atuação em âmbito nacional, possui sede e foro na cidade de Brasília, capital federal, e rege-se por este estatuto, elaborando, nos termos do artigo 17º da Constituição Federal e das normas estabelecidas na legislação federal pertinente. Inciso 1º. O novo poderá ter subsedes em todos os estados da Federação e no Distrito Federal, e poderá ter representação em todos os municípios do país. Inciso 2º. São fundadores do novo os signatários da ata de fundação. Artigo 2º. O novo tem como objetivo zelar pelo cumprimento da Constituição Federal, defender os direitos fundamentais nela garantidos, assegurar a autenticidade do sistema representativo, defender a democracia e as instituições a ela inerentes, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico sustentável, zelar pelo respeito à liberdade de expressão, defender os princípios republicanos de respeito à coisa pública e ao bem comum, buscar a eficiência e a qualidade na gestão pública, arregimentar filiados com identidade de objetivos e concorrer a eleições para a composição do Poder Executivo e do Poder Legislativo, municipais, estaduais e federais, com candidatos próprios ou em coligação partidária. Parágrafo único. Toda atuação do novo se dará segundo os princípios da legalidade, moralidade, transparência e respeito ao bem comum, à coisa pública e à dignidade da pessoa humana. Artigo 3º. O novo tem como símbolo a letra N, isoladamente, ou o agrupamento das letras NOVO, e que poderão ser utilizados de forma graficamente estilizada, de modo a conferir destaque para imediata identificação visual do novo. Inciso 1º. Os direitos de uso da marca Novo são exclusivos do Diretório Nacional e dos demais diretórios e órgãos partidários. Inciso 2º. O emprego da marca Novo em peças promocionais é de divulgação, deverá seguir o manual de uso da marca disponibilizado pelo Diretório Nacional. Inciso 3º. A comercialização da marca Novo em produtos, peças e materiais com objetivo de venda de qualquer espécie é de competência exclusiva do Diretório Nacional. Título 2º. Filiação partidária. Capítulo 1º. Filiados. Artigo 4º. Poderá ser admitido como filiado do novo todo brasileiro eleitor no pleno gozo dos direitos políticos, que se comprometa a cumprir e defender os programas partidários, o estatuto, as resoluções internas dos diretórios e a difundir os ideais e princípios programáticos do novo. Parágrafo único. Os fundadores do novo, para fins de filiação, deverão cumprir todas as exigências contidas no título 2º deste estatuto, sem qualquer exceção, inclusive procedendo ao preenchimento do formulário de filiação. Artigo 5º. Não será admitido como filiados o requerente que manifeste comportamento ou atitudes que caracterizem discriminação social, racial,
religiosa, sexual, por idade ou nacionalidade, bem como aquele que tenha sido condenado por sentença transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por violação. Primeiro, aos direitos e garantias constitucionais fundamentais, especialmente aos direitos humanos e ao meio ambiente. Segundo, à lei de improbabilidade administrativa. Terceiro, à legislação eleitoral, especialmente quando relacionada ao abuso de poder político e econômico. Artigo 6º. O pedido de filiação partidária deverá ser efetuado no sítio eletrônico do partido, por intermédio de preenchimento do formulário de filiação, da aceitação do termo de compromisso partidário, do Código de Conduta Partidário e do pagamento da contribuição partidária. Inciso 1º, revogado. Inciso 2º, revogado. Inciso 3º, o requerente receberá intimação, notificação e comunicado do novo por meio eletrônico. Nas hipóteses de inexistência de endereço eletrônico do destinatário, as intimações, notificações e comunicações serão feitas por carta registrada. Inciso 4º. O deferimento do pedido de filiação será informado ao Diretório Estadual pertinente e ao Diretório Nacional para fins de registro em banco de dados e cumprimento da legislação em vigor no tocante à elaboração e entrega de listagem de filiados à Justiça Eleitoral, na forma e nos prazos estabelecidos em lei. Artigo 7º. Recebido o pedido de filiação, este será divulgado através de edital afixado na sede do novo ou por meios eletrônicos, para conhecimento dos demais filiados, os quais poderão impugná-lo no prazo de 3 dias contados da divulgação. Inciso 1º. Na impugnação, deverão ser arguidas somente as razões objetivas que justifiquem a recusa da filiação do requerente, assegurando ao impugnado prazo de 3 dias para a resposta, contatados da intimação específica. Inciso 2º. Decorrido o prazo do caput deste artigo, sem impugnação ou, em caso de impugnação, decorrido o prazo do parágrafo anterior, com ou sem resposta, o diretório competente decidirá o pedido de filiação no prazo de 10 dias úteis, sem prejuízo de prorrogação. Inciso 3º. A decisão do diretório, que deferir ou indeferir o pedido de filiação, será definitiva e irrevogável. Inciso 4º. Deferido o pedido de filiação, o novo executará nos trâmites necessários para os fins de registro de dados e cumprimento da legislação em vigor no tocante à elaboração e entrega de listagem de filiados à Justiça Eleitoral, na forma e nos prazos estabelecidos em lei. Inciso 5º. Deferido o pedido de filiação, o novo filiado receberá o respectivo comprovante de filiação, nos termos da legislação, devendo constar como data da filiação a do recebimento do pedido. Inciso 6º. O novo filiado que tiver mandato eletivo deverá assinar o termo de compromisso partidário no ato da filiação. Artigo 8º. O pedido de desfiliação deverá ser efetuado no sítio eletrônico do partido, suprido, para os efeitos do que dispõe o artigo 21º da Lei 9.096/95, a comunicação ao órgão de direção municipal. Inciso 1º. Decorridos 48 horas do recebimento do formulário de desligamento, a filiação estará extinta para todos os efeitos. Inciso 2º. O dever de comunicar ao juiz eleitoral é do filiado. Artigo 9º. Será cancelada a filiação nos casos de morte. Segundo, perda dos direitos políticos. Terceiro, expulsão. Quarto, retirada ou outras formas previstas nesse estatuto ou na lei. Artigo 10º. Poderá ser readmitido aquele que se desligou voluntariamente do novo, caso satisfeitas as condições para filiação original, após análise para a instância competente. Inciso 1º. Da decisão que indeferir a readmissão não caberá recurso. Inciso 2º. Em nenhuma hipótese será readmitido aquele que tenha sido expulso do novo. Capítulo 2º. Direitos, deveres, fidelidade e disciplina partidários. Seção 1ª. Direitos partidários. Artigo 11º. A todos os filiados do novo é assegurado tratamento isonômico. Artigo 12º. São direitos dos filiados. Primeiro, participar das atividades do novo nas quais preencher os requisitos previamente estabelecidos. Segundo, votar e ser votado para a composição dos órgãos da administração partidária, observados os requisitos
previamente estabelecidos. Terceiro, expressar nas instâncias partidárias seus pontos de vista sobre temas de natureza política ou da administração do novo. Quarto, ter informação sobre o balanço e os demonstrativos financeiros do novo no site eletrônico. Quinto, formular aos órgãos de administração partidária requerimento de apuração de irregularidades ou de situações éticas duvidosas de que tenha conhecimento. Sexto, amplo direito de defesa contra eventuais acusações, garantindo o sigilo na apuração e a gradação das penalidades quando for o caso. Sétimo, participar da campanha eleitoral apoiando pré-candidatos e candidatos. Oitavo, inscrever-se nos processos seletivos do Novo para candidaturas aos cargos seletivos, observados os requisitos da legislação eleitoral, deste estatuto e das demais normas partidárias. Nono, revogado. Parágrafo 1º. O não pagamento ou atraso da contribuição financeira prevista neste estatuto, por mais de 45 dias, acarretará a suspensão dos direitos dos filiados, incluindo a prerrogativa de votar e ser votado e de lançar e apoiar as candidaturas. Parágrafo 2º. O pagamento da contribuição vencida em mês subsequente ou inadimplemento não afasta a suspensão de direitos prevista no parágrafo anterior, enquanto não houver quitação de seus débitos. Seção 2ª. Deveres partidários. Artigo 13º. São deveres dos filiados. Primeiro, obedecer fielmente à legislação eleitoral. Segundo, obedecer, defender, divulgar e fazer cumprir este estatuto, os programas partidários, o código de conduta, o termo de compromisso partidário, o compromisso de gestão, o compromisso de atuação legislativa, bem como as resoluções, normas e decisões emitidas pelos órgãos de administração partidária. Terceiro, manter conduta pessoal, profissional, política e social digna dos ideais e dos princípios programáticos do Novo. Quarto, manter a ética, o decoro e a coerência com os ideais e princípios programáticos do Novo e defender a imagem e reputação deste, quando no exercício de mandato eletivo ou função pública. Quinto, revelar as situações em que possa ter conflito de interesses com o Novo ou em questões específicas da vida política ou partidária, abstendo-se de sobrepor interesses pessoais aos interesses do Novo. Sexto, pagar pontualmente a contribuição financeira estabelecida neste estatuto e regulamentada por resolução do Diretório Nacional. Sétimo, participar das reuniões e das votações dos órgãos de administração partidária a que pertence. Oitavo, revogado. Nono, manter a cordialidade e o respeito à dignidade pessoal no trato com os dirigentes partidários, com os detentores de mandatos seletivos e com os demais filiados. Décimo, revogado. 11º, prestar contas, sempre que devidas, na forma e nos prazos estabelecidos na legislação, nas resoluções expedidas pela Justiça Eleitoral, bem como quando convocados a fazê-los pelos diretórios nacional, estaduais ou municipais. 12º, abster-se de se manifestar em nome ou por conta do Novo, quando não estiver estatutariamente credenciado para fazê-lo. 13º, exercer com probidade, dedicação e até o final do respectivo termo os mandatos eletivos assumidos sob a legenda do Novo. 14º, manter seu cadastro atualizado, inclusive o endereço eletrônico de e-mail. Inciso 1º, exceto nos casos de culpa ou dolo e nos limites da responsabilidade subjetiva pelos seus próprios atos, os filiados não respondem nem solidária nem subsidiariamente pelos atos, encargos, responsabilidade e ônus nos demais filiados, dos dirigentes ou dos órgãos institucionais e administrativos do Novo. Inciso 2º, a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão de administração partidária que tiver dado causa ou não cumprimento da obrigação, à violação de direitos, a dano ao trem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos partidários. Seção 3ª. Fidelidade partidária. Artigo 14º. O Novo poderá, pelos seus direitos nacional, estaduais, distritais ou municipais, em decisão tomada por votação aberta,
realizada em conjunto com os mandatários do novo eleitos para a mesma instância federativa, definir a opção partidária a ser defendida, que será considerado obrigatória e vinculativa em todos os votos individuais. Parágrafo único. A definição da opção partidária obrigatória e vinculativa será válida na amplitude territorial da repercussão ou interesse do tema e deverá estar alinhada com os princípios do novo. Artigo 15º. Constitui violação ao dever de fidelidade partidária à votação ou atuação em qualquer esfera de poder que contrarie a opção partidária feita em caráter obrigatório e vinculativo, a respeito de temas determinados. Inciso 1º. É facultado ao mandatário que esteja agindo ou votando por fidelidade partidária, contrariamente à sua opinião, que tenha ficado vencida nas instâncias deliberatórias do novo, revelar e ressalvar a sua posição pessoal, sem prejuízo da validade de seu voto na forma determinada pelo novo. Inciso 2º. Revogado. Inciso 3º. Revogado. Artigo 16º. É vedado aos membros dos diretórios e aos candidatos do novo, sob pena de se configurar infidelidade partidária, fazer, por ação ou omissão, campanhas eleitorais em favor de candidatos de outros partidos, ou em conjunto com candidatos de outros partidos, com os quais o novo não tenha definido e formalizado nos termos da lei e desse estatuto coligação ou aliança. Parágrafo único. Nas situações equivocadas de campanha, em que possa parecer existir aliança ou atuação conjunta com o candidato de outro partido fora das hipóteses de coligação oficial, o candidato do novo deverá pronunciar-se claramente e abertamente contra a existência de aliança. Seção 4ª. Disciplina partidária. Artigo 17º. A violação do estatuto, dos programas partidários, do termo de compromisso partidário, do compromisso de gestão, do compromisso de atuação legislativa ou das normas, resoluções e decisões emitidas pelo diretório nos limites de suas competências, configura indisciplina partidária. Artigo 18º. Sem prejuízo da regra geral do artigo anterior, configura indisciplina partidária grave. Primeiro, a violação continuada ou repetida dos deveres do filiado. Segundo, a improbabilidade, violação ética ou quebra de decoro no exercício do mandato ou função pública, bem como no exercício de cargo ou função de administração partidária. Terceiro, a obstrução ao funcionamento de qualquer órgão de administração partidária. Quarto, a omissão no cumprimento de obrigações inerentes a cargo ou função em órgão de administração partidária. Quinto, a formulação de denúncias sabidamente infundadas contra outros filiados do novo ou contra o novo. Sexto, o não pagamento ou atraso por 4 meses consecutivos da contribuição financeira ao novo. Sétimo, revogado. Oitavo, renunciar ao mandato eletivo durante o seu curso para concorrer a cargo diverso ou para assumir ministério, secretaria ou cargo de confiança no Poder Executivo, sem a aprovação prévia e escrita do diretório de seu domicílio eleitoral ou do Diretório Nacional. Nono, praticar conduta personalista que privilegie os próprios interesses ou carreira política em detrimento dos objetivos e da coesão do novo. Décimo, deixar de cumprir, na condição de mandatário no exercício de cargo eletivo, o termo de compromisso partidário, o compromisso de gestão ou o compromisso de atuação legislativa, ou, 11º, violar o dever de sigilo e confidencialidade dos atos de comunicações partidários, nos casos em que tais condições tenham sido previstas como obrigatórias. 12º, praticar atos públicos que visem difamar a imagem ou reputação do novo, seus mandatários, candidatos ou dirigentes. Seção 5ª. Sanções partidárias. Artigo 19º. As sanções partidárias serão decididas e aplicadas pelo Diretório ou pela Comissão de Ética Partidária nos limites das respectivas competências territoriais ou de matéria e segundo o devido processo legal estabelecido nesta seção. Inciso 1º.
o processo sancionador terá início mediante requerimento fundamentado de qualquer filiado ou por iniciativa do próprio diretório ou da comissão de ética e disciplina. Inciso 2º. Quando a apuração sancionadora tiver por objetivo conduta coletiva de diretório municipal, o requerimento deverá ser dirigido pelo filiado ao diretório estadual do território, que também terá competência para apurar da conduta e aplicação das sanções por iniciativa própria. Inciso 3º. Quando a apuração sancionadora tiver por objetivo conduta coletiva de diretório estadual ou do Distrito Federal, o requerimento deverá ser dirigido pelo filiado ao Diretório Nacional, que também terá competência para apuração da conduta e aplicação da sanção por iniciativa própria. Inciso 4º. A apuração sancionadora que tiver por objetivo conduta coletiva de Diretório Nacional será instaurada por iniciativa de 50% mais um dos diretórios municipais e estaduais somados, e será instaurada e decidida em reunião dos diretórios estaduais e distrital, pelo quórum de 75% dos votos de todos os diretórios estaduais e distrital. Inciso 5º. Excetuam-se da competência decisória dos diretórios as infrações que sejam exclusivamente éticas ou de quebra de decoro, não abrangidas por outras infrações nem com elas conjugadas, e que serão julgadas pela Comissão de Ética Partidária ou suas subcomissões estaduais ou distritais. Artigo 20º. São as seguintes as sanções disciplinares a que se sujeitam os diretórios e demais órgãos de administração partidária. Primeiro, advertência por disciplina, negligência ou omissão. Segundo, intervenção com prazo determinado nos casos de desobediência a decisões anteriores de órgãos competentes ou de convenção, ou no caso de reiterada omissão no cumprimento da convocação de convenções. Terceiro, dissolução ou destituição nos casos de a. divergência graves e insaníveis com os demais órgãos de administração partidários do mesmo diretório ou com os demais diretórios. B. Violação grave da lei e do estatuto dos programas partidários e dos princípios éticos de decoro do novo. Artigo 21º. São as seguintes as sanções disciplinares a que se sujeitam os filiados. Primeiro, advertência reservada ou pública, nos casos da primeira infração aos deveres de ética, fidelidade e disciplina partidária. Segundo, multa, nos casos previstos nesse estatuto, em regimento interno do novo ou em resolução expedidas pelo Diretório Nacional. Terceiro, suspensão dos direitos de filiado por tempo determinado, nos casos de reincidência de infrações ou de conduta anteriormente apenada com advertência. Quarto, destituição de função em órgãos de administração partidária, conforme a gravidade da infração, a critério da maioria absoluta dos membros do órgão julgador competente. Quinto, inabilitação para candidatar-se a cargo eletivo pela legenda do novo, no caso de infrações definidas como infidelidade partidária deste estatuto e na hipótese de descumprimento dos termos de compromisso partidário, do compromisso de gestão ou do compromisso de atuação legislativa. Sexto, perda da liderança de bancada nos casos de infidelidade partidária definidos neste estatuto. Sétimo, expulsão com cancelamento de filiação partidária nos casos de a. Violação voluntária e grave da Constituição Federal, da lei, do estatuto, dos programas partidários, da probabilidade administrativa no exercício do mandato parlamentar, executivo ou em órgãos de administração partidária. B. Perda superveniente dos requisitos de aceitação como filiado. C. Perda punitiva do mandato de parlamentares ou executivo. D. Renúncia a mandato parlamentar ou executivo depois de instaurado o processo disciplinar que objetive sua cassação. E. A prática de atos que tenham causado ou possam causar dano material ou moral grave ao novo. Oitavo. Dever de indenizar nos casos de culpa ou dolo em atos ou omissões que causem dano material ou moral ao novo, ou aos seus demais filiados. Inciso 1º. As penas do inciso 2º poderão ser
aplicadas cumulativamente com quaisquer das demais, conforme a tipicidade das infrações e sua gravidade. Inciso 2º. As penas de suspensão e perda de liderança da bancada poderão ser aplicadas em caráter liminar quando houver a. Suficiência de evidência da ocorrência e autoria, ou b. Risco de dano grave e de difícil reparação à imagem e reputação do novo. Inciso 3º. Em caso de infração grave, o órgão sancionador, pelo quórum superior a 75% dos seus votos, poderá suprir etapas na agravação das penalidades, impondo penas mais severas, sem que o infrator tenha sido antes punido com penalidades mais brandas. Artigo 22º. No caso de desligamento voluntário ou disciplinar de filiado detentor de mandato parlamentar ou executivo, poderá ser aplicado pena de multa equivalente à remuneração total aferida pelo filiado em decorrência do mandato nos últimos 12 meses, ou igual a 1/3 dos valores gastos pelo novo na eleição do mandatário, prevalecendo o valor maior. Artigo 23º. O processo disciplinar será regulamentado em resolução expedida pelo Diretório Nacional, observadas, no mínimo e desde logo, as seguintes garantias. Primeiro, intimação pessoal do investigado, por carta registrada ou mensagem eletrônica via internet, remetidas ao último endereço cadastrado fornecido pelo filiado, com descrição escrita do fato que lhe é atribuído, indicação das penas a que estará sujeito e do prazo de 10 dias para a apresentação da defesa escrita, se outro não for fixado em resolução normativa do Diretório Nacional. Segundo, Diretório de Defesas no prazo estipulado e de produção das provas pertinentes aos fatos controvertidos. Terceiro, julgamento colegiado, pelo voto de 50% mais um dos integrantes do órgão sancionador. Quarto, direito de recurso no prazo mínimo de 10 dias, se outro não for fixado por resolução do Diretório Nacional. Quinto, efeito suspensivo dos recursos, nos casos em que o relator nomeado o admitir, como fundamento em risco de dano irreparável, cumulando com plausibilidade de provimento de recursos. Sexto, celeridade no julgamento dos recursos, que deverão ser julgados no prazo máximo de 30 dias, sob pena de se configurar omissão disciplinar do membro do órgão sancionador que der causa ao retardamento. Inciso 1º. Os recursos serão dirigidos ao Diretório Estadual, em caso de sanção aplicada por Diretório Municipal, e ao Diretório Nacional, no caso de sanção aplicada por Diretório Estadual ou Distrital, nas hipóteses de competência originária de subcomissão ética partidária. Os recursos serão dirigidos à Comissão de Ética Partidária Nacional e, nas hipóteses de competência originária desta, os recursos serão dirigidos ao Diretório Nacional. Inciso 2º. A decisão que impuser sanção ao investigado cumulará a penalidade com multa de até 10 salários mínimos, sempre que julgar procrastinatórias as provas requeridas pelo investigado ou seu advogado. A mesma muito será aplicada ao filiado que tiver formulado a denúncia ou impugnado a pedido de candidatura, nos casos em que o investigado for julgado inocente ou for rejeitada a impugnação, cumulativamente a denúncia ou impugnação for considerada de má-fé. Título 3º. Gestão partidária. Artigo 24º. A administração partidária se exercerá pela ação conjunta e ordenada dos seguintes órgãos: Convenção Nacional, Convenção Estadual e Distrital e convenções municipais. Segundo, Diretório Nacional, Diretórios Estaduais e Distritais e Diretórios Municipais. Inciso 1º. Para exercer qualquer cargo ou função partidária é preciso ter ilibada reputação, aptidão para a gestão, capacitação funcional e reconhecida identidade com os objetivos e princípios do novo. Inciso 2º. O exercício de cargo ou função se encerra aos 75 anos de idade. Inciso 3º. Os administradores filiados e mandatários eleitos pelo novo contarão com o apoio, participação administrativa e cooperação dos seguintes órgãos: Fundação Novo,
Departamento de apoio ao candidato. C. Departamento de apoio ao mandatário. D. Revogado. E. Comissão de ética partidária. F. Revogado. G. Revogado. H. Comissão de seleção de candidatos. Capítulo 1º. Convenção Nacional. Artigo 25º. Caberá ao presidente do Diretório Nacional convocar as convenções nacionais. Na omissão deste, as convenções serão feitas por 50% mais um dos demais membros do Diretório Nacional. Artigo 26º. Terão direito a voto nas convenções nacionais os membros do Diretório Nacional e os presidentes e vice-presidentes dos diretórios estaduais e distrital. Artigo 27º. Compete à Convenção Nacional: primeiro, votar nas contas do Diretório Nacional. Segundo, escolher os candidatos a cargos eletivos do Poder Executivo Federal que concorrerão sob a legenda do novo, nos prazos previstos pela legislação eleitoral. Terceiro, revogado. Quarto, revogado. Quinto, decidir sobre coligações e alianças partidárias em âmbito federal, estadual, distrital ou municipal. Sexto, aprovar a alteração no estatuto e nos programas partidários. Sétimo, aprovar a dissolução, incorporação ou fusão do novo. Oitavo, eleger os membros do Diretório Nacional. Artigo 28º. A Convenção Nacional se reunirá ordinariamente a cada 12 meses e extraordinariamente por convocação do presidente do Diretório Nacional, por iniciativa deste ou a requerimento de todos os presidentes dos diretórios estaduais e distrital. Parágrafo único. A Convenção Nacional será presidida pelo presidente do Diretório Nacional e secretariada pelo secretário nacional administrativo do mesmo diretório. Capítulo 2. Diretório Nacional. Artigo 30º. O Diretório Nacional será constituído por um presidente nacional, um vice-presidente nacional, um secretário nacional administrativo, um secretário nacional de finanças, um secretário nacional de assuntos institucionais e legais e até 3 secretários nacionais adjuntos. Inciso 1º. Os dirigentes escolhidos para o Diretório Nacional Provisório estarão automaticamente confirmados nos membros cargos do Diretório Nacional. Inciso 2º. Os demais cargos do Diretório Nacional poderão ficar provisoriamente vagos ou poderão ser preenchidos por filiados escolhidos livremente pelos membros confirmados do Diretório Nacional, que deliberará com o quórum de 2/3 de seus integrantes. Inciso 3º. O mandato dos membros do Diretório Nacional terá a duração de 4 anos, permitida a reeleição, mas vedada mais de uma recondução para o mesmo cargo. Inciso 4º. Na vacância de cargo do Diretório Nacional, por limite de idade, falecimento, renúncia ou outro impedimento definitivo de seu ocupante, os membros remanescentes do Diretório deverão indicar o substituto, em votação pelo quórum de 2/3 de seus integrantes. Inciso 5º. É vedado aos membros do Diretório Nacional candidatar-se a cargo eletivo do Poder Executivo ou Legislativo durante o exercício de seu respectivo mandato, sendo exigido que deixe o cargo 12 meses antes da data de registro de sua candidatura. Artigo 31º. Compete ao Diretório Nacional: primeiro, eleger o novo membro do Diretório, em caso de vacância do cargo, e elaborar a lista de candidatos a membros do Diretório Nacional. Segundo, convocar, organizar e dirigir as convenções nacionais. Terceiro, dar cumprimento às deliberações das convenções nacionais e zelar para que este estatuto seja respeitado e posto em prática por todos os filiados. Quarto, emitir as resoluções normativas e interpretativas que possibilitem e assegurem o cumprimento dos objetivos estatutários do novo em todo o território nacional, respeitadas as peculiaridades regionais. Quinto, definir e alterar o modelo de termos de compromisso partidário e as indicações de conteúdo mínimo do compromisso de gestão e do compromisso de atuação legislativa a serem assinados pelos candidatos a cargos majoritários e legislativos sob a legenda do novo. Sexto, fiscalizar e exigir o cumprimento do termo compromisso partidário, do compromisso de gestão e do compromisso de atuação legislativa pelos candidatos e mandatários eleitos. Sétimo, definir, supervisionar e impulsionar as atribuições e metas dos órgãos de apoio e controle do novo. Oitavo,
nomear os dirigentes dos órgãos de apoio e controle. Nono, manter a escrituração contábil e elaborar anualmente as contas do novo a serem apresentadas à Convenção Nacional e aos tribunais eleitorais. Décimo, elaborar as contas de campanha eleitorais nacionais para apresentação à Convenção Nacional e aos tribunais eleitorais. 11º, gerir o patrimônio do novo. 12º, aprovar o orçamento, o balanço financeiro e patrimonial dos diretórios estaduais e do Distrito Federal. 13º, julgar em competência originária os processos disciplinares insaturados contra os diretórios estaduais, contra os integrantes de órgãos de apoio e controle e contra os filiados que exercem mandato eletivo federal e aplicar as respectivas decisões, ressalvada a competência da Comissão de Ética Partidária. 14º, julgar os recursos interpostos contra as decisões do Diretório Estadual e contra as decisões de Comissão de Ética Partidária. 15º, estabelecer limites e parâmetros para gastos de campanha eleitorais federais. 16º, aprovar os limites e parâmetros para gastos de campanhas eleitorais estaduais ou municipais, proposto pelo Diretório Estaduais. 17º, deliberar a distribuição e aplicar das cotas e recursos do fundo partidário. 18º, aprovar as contas dos diretórios estaduais. 19º, determinar a atuação dos órgãos de apoio e controle nos diretórios estaduais. 20º, propor as coligações e alianças partidárias a cada eleição específica e determinar a data de início da campanha eleitoral, observada a legislação eleitoral. 21º, elaborar o regimento interno, resolução e o código de conduta do novo. 22º, decidir, em votação conjunta com os mandatários do novo eleitos para o Legislativo e Executivo Federal, as provas de definição da opção obrigatória e vinculativa de voto a ser proferido pelos mandatários em determinadas matérias. 23º, nomear o líder da bancada legislativa eleita pelo novo, ouvido o titular de mandato majoritário que tenha sido eleito pelo novo, quando for o caso. 24º, decidir as questões controversas residuais de repercussão e interesse nacional, cuja competência não esteja expressamente prevista neste Estatuto. 25º, determinar a intervenção nos diretórios e órgãos de administração partidária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou a dissolução deles, nos casos de grave desvio de conduta e na formação prevista neste Estatuto ou por resolução específica. 26º, organizar e promover a comunicação, informação, divulgação e promoção institucional do novo perante os filiados e a população em geral, por meio de correspondência direta, imprensa falada, escrita, radiofônica, televisiva, sítio eletrônico e mídias sociais. 22º, eleger os membros dos diretórios estaduais e distrital, a partir da lista de candidatos aprovada nas respectivas convenções, ou diretamente em casos de vacância do cargo a menos de 12 meses do término do mandato. 23ª, exercer o direito de veto à candidatura a membros dos diretórios municipais e a cargos eletivos estaduais e municipais sob legenda do novo. 29º, revogado. 30º, apreciar pedido de filiação partidária, quando se tratar de filiação de pessoas de notória expressão pública ou política nacional a critério exclusivo do Diretório Nacional. 31º, credenciar delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. 32º, criar novos órgãos ou cargos executivos na direção nacional, estadual ou municipal do novo. 33º, elaborar o formulário de filiação, o comprovante de filiação e o formulário de desligamento. 34º, definir os símbolos a serem adotados pelo novo. 35º, definir a cada eleição, em razão dos recursos disponíveis e da estratégia do partido, em que locais e para quais cargos haverá candidatura do novo. 36º, arrecadar as contribuições financeiras dos filiados, as receitas provenientes de venda de produtos com a marca do novo
e de outras fontes legais. Artigo 32º. O Diretório Nacional se reunirá ordinariamente a cada 60 dias e extraordinariamente por convocação do seu presidente ou a requerimento de 50% mais um dos seus demais membros. Capítulo 3º. Convenções estaduais e do Distrito Federal. Artigo 33º. Caberá aos presidentes dos diretórios estaduais e distrital convocar as convenções estaduais e distrital nas omissões destes. As convenções serão feitas por 50% mais um dos demais membros do respectivo diretório. Artigo 34º. Terão voto nas convenções estaduais e distrital os membros do diretório estadual ou distrital respectivo, os delegados estaduais credenciados perante o Tribunal Eleitoral e os presidentes dos diretórios municipais dos respectivos estados. Artigo 35º. Compete às convenções estaduais e distrital: primeiro, indicar os candidatos, dentre os aprovados no processo seletivo e conforme as resoluções internas pertinentes, a membros dos diretórios estaduais e distrital, e propor os respectivos nomes do Diretório Nacional, pelo menos 90 dias antes do término dos mandatos em curso ou até 120 dias após a vacância do cargo do Diretório Estadual. Segundo, escolher os candidatos da legenda, dentre os aprovados no processo seletivo e conforme as resoluções internas pertinentes, aos cargos de senadores, suplentes, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, governador e vice-governador, nos prazos previstos pela legislação eleitoral. Terceiro, aprovar as contas dos diretórios estaduais e distrital. Quarto, revogado. Quinto, revogado. Sexto, propor ao Diretório Nacional a intervenção no respectivo diretório ou a dissolução dele. Artigo 36º. As convenções estaduais e distrital se reunirão ordinariamente a cada 12 meses e extraordinariamente por convocação do presidente estadual ou distrital do respectivo diretório, por iniciativa deste ou a requerimento de todos os presidentes dos diretórios municipais. Parágrafo único. As convenções estaduais e distrital serão presididas e secretariadas pelo presidente estadual ou distrital, respectivamente, e pelo secretário estadual administrativo dos respectivos diretórios. Capítulo 4º. Diretórios estaduais e do Distrito Federal. Artigo 37º. Os diretórios estaduais e do Distrito Federal serão constituídos por 5 membros escolhidos e nomeados pelo Diretório Nacional, dentre os aprovados no processo seletivo, e indicados em lista formada pelas convenções estaduais e distrital. Inciso 1º. Os diretórios estaduais serão compostos por um presidente estadual, um vice-presidente estadual, um secretário estadual administrativo, um secretário estadual de finanças, um secretário estadual de assuntos institucionais e legais. A mesma composição será observada no Diretório do Distrito Federal, com a designação distrital substituindo a designação estadual. Inciso 2º. O critério do Diretório Nacional e para atender à peculiaridade locais ou regionais, os diretórios estaduais ou do distrito poderão ter menos de 5 membros, com acúmulo de funções entre os efetivamente nomeados. Inciso 3º. Só poderão ser candidatos aos diretórios estaduais e distrital os filiados de ilibada reputação, notória visão política, aptidão para a gestão e reconhecimento da identidade com os objetivos e princípios do novo, vedada em qualquer hipótese a acumulação de cargo em mais de um diretório. Inciso 4º. Os mandatos dos membros do Diretório Estadual e Distrital serão de 2 anos, permitida a reeleição. Inciso 5º. É vedado aos membros do Diretório Estadual candidatar-se a cargo eletivo do Poder Executivo ou Legislativo durante o exercício do respectivo mandato, sendo exigido que deixe o cargo 12 meses antes da data de registro da sua candidatura. Artigo 38º. Compete aos diretórios estaduais e distrital: primeiro, convocar, organizar e dirigir as convenções estaduais e distritais. Segundo, dar cumprimento às deliberações das convenções estaduais e distrital. Terceiro, emitir as resoluções normativas e interpretativas
que possibilitem e assegurem o cumprimento dos objetivos estatutários do novo no respectivo território, respeitando as resoluções normativas e interpretativas do Diretório Nacional. Quarto, fiscalizar e exigir o cumprimento do termo de compromisso partidário, do compromisso de gestão e do compromisso de atuação legislativa pelos candidatos e mandatários eleitos para cargos estaduais e distrital. Quinto, requisitar e ou viabilizar a atuação dos órgãos de apoio e controle. Sexto, revogado. Sétimo, elaborar e manter escrituração contábil. Oitavo, elaborar orçamento, o balanço financeiro e patrimonial anuais e submetê-los à aprovação do Diretório Nacional. Nono, propor ao Diretório Nacional a intervenção em direitos municipais ou a dissolução deles. Décimo, elaborar anualmente as contas estaduais e distritais do novo, a serem apresentadas às convenções estaduais e distritais. 11º, elaborar as contas de campanha eleitorais estaduais e distrital, para apresentar ação aos tribunais eleitorais competentes. 12º, gerir o patrimônio do novo, situando no respectivo território, sob supervisão e orientação do Diretório Nacional. 13º, julgar em competência originária os processos disciplinares instaurados contra os diretórios municipais e contra os filiados que exerçam mandato de âmbito estadual e aplicar as respectivas decisões, ressalvada a competência da subcomissão de ética partidária. 14º, julgar os recursos interpostos contra decisões dos diretórios municipais do respectivo território. 15º, escolher os membros dos respectivos diretórios municipais a partir da lista de candidatos aprovada nas respectivas convenções. 16º, propor ao Diretório Nacional os limites, parâmetros e fontes de recursos para gastos de campanha no respectivo território. 17º, fiscalizar os gastos de campanha no respectivo território. 18º, gerir os recursos financeiros no respectivo território. 19º, aprovar os orçamentos e balanços financeiros e patrimoniais dos diretórios municipais. 20º, propor ao Diretório Nacional as coligações e alianças partidárias. 21º, revogado. 22º, aprovar o regimento interno do novo, no respectivo território, respeitados este estatuto e as demais normas de caráter nacional. 23º, decidir as questões controversas residuais de repercussão ou interesse estadual, cuja competência não esteja expressamente prevista neste estatuto e respeitada as deliberações do Diretório Nacional. 24º, decidir em votação conjunta com os mandatários do novo eleitos para o Legislativo e Executivo Estadual e Distrital as propostas de definição da opção obrigatória e vinculativa de voto a ser proferido pelos mandatários em determinadas matérias. 25º, credenciar os delegados, representantes do novo perante os respectivos tribunais regionais eleitorais. 36º, nomear o líder da bancada legislativa eleita pelo novo, ouvindo o titular do mandato majoritário que tenha sido eleito pelo novo, quando for o caso. 27º, organizar e promover a comunicação, informação, divulgação e promoção institucional do novo perante os filiados e a população em geral, no respectivo território, por meio de correspondência direta, imprensa falada, escrita, radiofônica, televisiva, sítio eletrônico e mídias sociais, em consonância e com observância das atividades equivalentes determinadas pelo Diretório Nacional. 28º, declarar a vacância do cargo de presidente do Diretório Estadual ou Distrital e convocar convenções para a eleição do substituto pelo tempo de mandato faltante, nos casos de renúncia, expulsão, morte, incapacidade permanente ou outro impedimento definitivo do presidente do Diretório Estadual ou Distrital. 29º, declarar a vacância do cargo de membro do Diretório Estadual ou Distrital e convocar convenções para a escolha de candidatos para a ocupação do cargo pelo tempo de mandato faltante, nos casos de renúncia, expulsão, morte, incapacidade permanente ou outro impedimento definitivo de membros do Diretório Estadual ou Distrital. 30º, revogado. Inciso 1º,
A convocação de convenção será dispensada quando a vacância do cargo ocorrer a menos de 12 meses do término do respectivo mandato, hipótese em que o substituto será nomeado pelo Diretório Nacional. Inciso 2º. Os diretórios estaduais e distrital, em hipótese alguma, poderão tomar empréstimo ou prestar qualquer tipo de garantia, real ou fidejussória, incluindo finanças e avais em benefícios próprios ou de terceiros, ou negociar e obter financiamentos, aprovar qualquer transação, endividamento ou negócio que represente endividamento financeiro do novo. Artigo 39º. Os diretórios estaduais e distritais se reúnem ordinariamente a cada 60 dias, extraordinariamente por convenção de seu presidente ou a requerimento de 50% mais um dos demais membros respectivos do diretório. Capítulo 5. Convenções municipais. Artigo 40º. Caberá aos presidentes dos diretórios municipais convocar as convenções municipais. Na omissão destes, as convenções serão feitas por 50% mais um dos demais membros dos respectivos diretórios. 41º. Terão voto na convenção municipais todos os filiados do novo nos respectivos territórios que estiverem em dia com as suas contribuições e filiados ao partido pelo menos 180 dias. Artigo 42º. Compete às convenções municipais: primeiro, propor a lista dos candidatos dentre os aprovados no processo seletivo a membros dos diretórios municipais a serem eleitos pelo diretório estadual respectivo, pelo menos 90 dias antes do término dos mandatos em curso ou até 120 dias após a vacância do cargo do diretório municipal. Segundo, aprovar as contas do diretório municipal. Terceiro, escolher os candidatos e cargos eletivos municipais, entre os aprovados no processo seletivo que concorrerão sob a legenda do novo, nos prazos previstos pela legislação eleitoral. Quarto, revogado. Quinto, revogado. Sexto, propor ao Diretório Nacional a intervenção no Diretório Municipal respectivo ou sua dissolução. Artigo 43º. As convenções municipais se reunirão ordinariamente a cada 12 meses, extraordinariamente por convocação do presidente municipal no respectivo diretório, por iniciativa deste ou a requerimento de 50% mais um dos demais membros do diretório municipal. Parágrafo único. As convenções municipais serão presididas e secretarias pelo presidente municipal e pelo secretário administrativo dos respectivos diretórios. Capítulo 6º. Diretórios municipais. Artigo 44º. Os diretórios municipais serão constituídos por 5 membros escolhidos e nomeados pelo diretório estadual, dentre os aprovados no processo seletivo e indicados com lista formada pela respectiva convenção municipal. Inciso 1º. Os diretórios municipais serão compostos por um presidente municipal, um vice-presidente municipal, um secretário municipal administrativo, um secretário municipal de finanças, um secretário municipal de assuntos institucionais e legais. Inciso 2º. O critério do Diretório Nacional e para atender a peculiaridades locais ou regionais. Os diretórios municipais poderão ter menos de 5 membros com acúmulo de funções entre os efetivos nomeados. Inciso 3º. Só poderão ser candidatos aos diretórios municipais os filiados de ilibada reputação, notória visão política, aptidão para a gestão e reconhecida identidade com os objetivos e princípios do novo. Vedada em qualquer hipótese a acumulação de cargo em mais de um diretório. Inciso 4º. Os mandatos dos membros dos diretórios municipais serão de 2 anos, permitida a reeleição. Inciso 5º. É vedada aos membros do Diretório Municipal candidatar-se a cargo eletivo do Poder Executivo ou Legislativo durante o exercício do respectivo mandato, sendo exigido que deixe o cargo 12 meses antes da data de registro da sua candidatura para o cargo. Artigo 45º. Compete aos diretórios municipais: primeiro, convocar, organizar e dirigir as convenções municipais. Segundo, dar cumprimento às deliberações das convenções municipais. Terceiro, zelar pelo cumprimento dos objetivos estatutários do novo no respectivo território, respeitadas as resoluções normativas e interpretativas do Diretório Nacional e do Diretório Estadual respectivo. Quarto, fiscalizar e exigir o cumprimento do termo de compromisso partidário,
do compromisso de gestão e do compromisso de atuação legislativa pelos candidatos e mandatários eleitos para cargos municipais. Quinto, requisitar e viabilizar a atuação dos integrantes dos órgãos de apoio e controle do novo no respectivo território. Sexto, manter a escrituração contábil e elaborar anualmente o orçamento e os balanços financeiros e patrimoniais municipais do novo, a serem apresentados às convenções municipais e aos juízos eleitorais. Sétimo, revogado. Oitavo, elaborar anualmente as contas de campanha eleitorais municipais para apresentação aos tribunais eleitorais competentes. Nono, gerir o patrimônio do novo situado no respectivo território, sob supervisão e orientação do Diretório Nacional e do Diretório Estadual respectivo. Décimo, julgar em competência originária os processos disciplinares instaurados contra os filiados de seu território que não exerçam mandatos eletivos ou exerçam mandato eletivo municipal e aplicar as respectivas decisões, ressalvada a competência da Comissão de Ética Partidária. 11º, executar as campanhas para adesão de novos filiados, sob orientação do Departamento de Relações Institucionais e apreciar os pedidos de filiação partidária. 12º, propor ao Diretório Estadual os limites, parâmetros e fontes de recursos para gastos de campanhas no respectivo território. 13º, fiscalizar os gastos de campanha no respectivo território. 14º, gerir os recursos financeiros no respectivo território. 15º, identificar as prioridades e as deficiências administrativas do município e elaborar as propostas de solução a serem encaminhadas confidencialmente aos mandatários eleitos pelo novo, com cópia para a comissão de apoio ao mandatário e à função do novo. 16º, propor ao Diretório Nacional as coligações e alianças partidárias. 17º, aprovar o regimento interno do novo, no respectivo território, respeitados este estatuto e as demais normas de caráter nacional e estadual. 18º, decidir as questões controversas residuais de repercussão ou interesse municipal, cuja competência não esteja expressamente prevista nesse estatuto. 19º, revogado. 20º, decidir em votação conjunta com os mandatários do novo eleitos para o Legislativo e Executivo Municipal as propostas de definição da posição do novo nas matérias de repercussão municipal que comportem o fechamento de questão. 11º, nomear o líder da bancada legislativa eleita pelo novo, ouvido o titular do mandato majoritário que tenha sido eleito pelo novo, quando for o caso. 22º, credenciar os delegados representantes do novo perante os juízes eleitorais. 23º, organizar e promover a comunicação, informação, divulgação e promoção institucional do novo perante os filiados e a população em geral, no respectivo território, por meio de eventos, correspondência direta, imprensa falada, escrita, radiofônica, televisiva e sítio eletrônico, observando as diretrizes de comunicação determinadas pelo Diretório Nacional. 24º, declarar a vacância do cargo de presidente do municipal e convocar convenções para a eleição do substituto pelo tempo de mandato faltante nos casos de renúncia, expulsão, morte, incapacidade permanente ou outro impedimento definitivo do presidente do Diretório Municipal. 25º, declarar a vacância do cargo de membro do Diretório Municipal e convocar convenções para a escolha de candidatos para a ocupação do cargo pelo tempo de mandato faltante, nos casos de renúncia, expulsão, morte, incapacidade permanente ou outro impedimento definitivo de membro do diretório. Inciso 1º, a convocação de convenção será dispensada quando a vacância do cargo ocorrer a menos de 12 meses do término do respectivo mandato, hipótese em que o substituto será nomeado pelo diretório estadual competente. Inciso 2º, os diretórios municipais, em hipótese alguma, poderão tomar empréstimo ou prestar qualquer tipo de garantia real ou fidejussória, incluindo fianças e avais em benefício próprio ou de terceiros,
ou negociar e obter financiamentos, aprovar qualquer transação, endividamento ou negócio que represente endividamento financeiro do novo. Artigo 46º. Os diretórios municipais se reunirão ordinariamente a cada 30 dias e extraordinariamente por convocação de seu presidente ou a requerimento de 50% mais um dos demais membros do respectivo diretório. Capítulo 7º. Competências executivas dos diretórios. Artigo 47º. Sem prejuízo das funções colegiadas do Diretório Nacional, compete ao Presidente Nacional: primeiro, representar o novo em juízo ou fora dele, nacional e internacionalmente, apresentando-se como seu presidente nacional. Segundo, nomear procuradores ou representantes por instrumento escrito para fins específicos e por prazo limitado. Terceiro, credenciar delegados para a representação do novo perante o Tribunal Superior Eleitoral. Quarto, presidir a Convenção Nacional e o Diretório Nacional. Quinta, presidir a Fundação Novo ou Instituto equivalente. Sexta, convocar as reuniões conjuntas do diretório com os mandatários eleitos pelo Novo para cargos ou funções federais para discutir e decidir a opção partidária a ser defendida pelos mandatários eleitos, e que será considerada obrigatória e vinculativa em todos os votos individuais. Sétimo, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, assinar documentos contratuais e ou cadastrar cheques, ordens de pagamento e todos os demais necessários para abertura de movimentação de contas bancárias e ou operações financeiras em conjunto com o Secretário Nacional de Finanças e outorgar idênticos poderes de assinatura conjunta para outros membros do diretório. Oitavo, coordenar a atuação dos demais membros do Diretório Nacional de forma a alcançar os objetivos do novo. Nono, decidir questões urgentes, excepcionalmente e em caráter de emergência, ad referendum, do Diretório Nacional. Décimo, escolher, nomear e demitir os membros do Departamento de Apoio ao Candidato, do Departamento de Apoio ao Mandatário, da Comissão de Seleção de Candidatos e da Comissão de Ética Partidária. 11º, elaborar, em conjunto com o Secretário Nacional de Assuntos Institucionais e Legais e ad referendum do Diretório, o modelo básico do termo de compromisso e suas revisões. 12º, revogado. 13º, revogado. 14º, escolher, em conjunto com o Secretário Nacional Administrativo, os advogados externos para consultoria ou atuação judicial em jurisdição administrativa. 15º, tomar as providências necessárias para fins de registro do Estatuto perante o ofício civil competente e perante a Justiça Eleitoral. 16º, exercer as demais competências individuais do Diretório Nacional que não tenham sido expressamente atribuídas a outros membros do Diretório. E 17º, coordenar, supervisionar e impulsionar a atuação do Departamento de Apoio ao Candidato. Inciso 1º, os presidentes estaduais, distritais e municipais exercerão nos respectivos territórios e guardadas as devidas adequações, funções similares às previstas nos incisos deste artigo. Inciso 2º, em caso de conflito de competência em matérias efetivas ou aparentemente superpostas, a competência do presidente nacional prevalece sobre as competências do presidente estadual e do distrital federal e a destes sobre as competências dos presidentes municipais. Inciso 3º, a competência de abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, assinar documentos contratuais e ou cheques, ordens de pagamento e todos os demais atos necessários para a abertura de movimentação de contas bancárias e ou operação financeiras poderá ser delegada por meio de procuração, por instrumento público, para qualquer filiado ou funcionário do novo, desde que a procuração seja assinada pelo presidente em conjunto com o secretário nacional de Finanças. Artigo 48º. Sem prejuízo das funções colegiadas do Diretório Nacional, compete ao vice-presidente nacional: primeiro, substituir o presidente nacional nos impedimentos temporários e ocasionais deste. Segundo, exercer as funções que lhe foram expressamente delegadas pelo presidente. Terceiro, propor a organização de pessoas necessárias ao serviço interno de gestão do diretório. E
Quarto, contratar as instalações e equipamentos, inclusive a tecnologia necessária ao funcionamento do diretório e seus órgãos de apoio e controle. Inciso 1º. Os vice-presidentes estaduais, distritais e municipais exercerão nos respectivos territórios e, guardadas as devidas adequações, funções similares às previstas no inciso deste artigo. Inciso 2º. Em caso de conflitos de competência em materiais efetiva ou aparentemente superpostas, a competência do vice-presidente nacional prevalece sobre a competência do vice-presidente estaduais e do Distrito Federal e as desses sobre a competência dos vice-presidentes municipais. Artigo 49º. Sem prejuízo das funções colegiadas do Diretório Nacional, compete ao Secretário Nacional Administrativo: primeiro, organizar e submeter ao Presidente Nacional as pautas das convenções e reuniões de diretório, bem como secretariar esses atos e redigir as respectivas atas. Segundo, produzir, organizar e manter os documentos da Constituição e atuação do novo. Terceiro, revogado. Quarto, criar e manter banco de dados eletrônicos que contenham as informações políticas e estatísticas sobre pessoas, organizações e assuntos que possam ter interesse ou uso na consecução dos objetivos do novo. Quinto, atuar como relator dos procedimentos administrativos de competência do Diretório Nacional. Sexto, criar e manter sítio eletrônico de apresentação e divulgação do novo e de interação com seus filiados. Inciso 1º. Os secretários estaduais administrativos e o secretário distrital administrativo e os secretários municipais administrativos exercerão nos respectivos territórios e guardadas as devidas adequações, funções similares às previstas nos incisos deste artigo. Inciso 2º. Na medida em que for tecnológica e financeiramente possível, o sítio eletrônico, os registros dos bancos de dados serão unificados e ou coordenados entre si, atuando o Secretário Nacional Administrativo e os secretários administrativos de todos os níveis federativos em cooperação recíproca. Há benefícios de amplitude, acuidade, atualização e facilidade de acesso das informações a quem estiver devidamente credenciados. Terceiro, em caso de conflitos de competência em matérias efetivas ou aparentemente superpostas, a competência do secretário nacional administrativo prevalece sobre a competência do secretário administrativo dos direitos estaduais e do direito federal, e a deste sobre a competência dos secretários municipais administrativos. Artigo 50º. Sem prejuízo das funções colegiadas do Diretório Nacional, compete ao Secretário Nacional de Finanças: primeiro, coletar com os demais membros do Diretório Nacional as informações necessárias sobre as despesas correntes e de projetar a executar para elaborar o orçamento anual do Diretório Nacional. Segundo, elaborar o balancete mensal de finanças e patrimônio do Diretório Nacional e o balancete mensal do novo, com o resultado consolidado de todos os diretórios estaduais, distrital e municipais. Terceiro, elaborar os balanços anuais de finanças e patrimônio do Diretório Nacional e do Novo, para informação aos filiados, submissão à Convenção Nacional e aos tribunais eleitorais competentes. Quarto, apresentar à Justiça Eleitoral os balanços e as prestações de contas de campanhas eleitorais, na formação e prazos previstos em lei, e assessorar os candidatos nas respectivas prestações de contas. Quinto, supervisionar a arrecadação das parcelas de contribuição financeira dos filiados e a sua correta distribuição entre as instâncias do novo, bem como supervisionar a arrecadação e distribuição de contribuições feitas diretamente aos diretórios estaduais e distrital e administrar a arrecadação das contribuições feitas diretamente ao Diretório Nacional. Sexto, zelar pelo correto recebimento e aplicação dos recursos do fundo partidário. Sétimo, conceber e coordenar os demais fontes de recursos ordinários e extraordinários do Diretório Nacional. Oitavo, autorizar as despesas que excedam as alçadas dos diferentes órgãos administrativos fixados pelo Diretório Nacional. Nono, assinar documentos contratuais ou cadastrais, cheques, ordens de pagamento e de todos os demais necessários para a abertura e movimentação de contas bancárias, em conjunto com outros membros do Diretório Nacional. Décimo, cooperar com o Departamento de Apoio ao Candidato na gestão e geração de recursos de suporte às campanhas eleitorais do Novo e de seus candidatos ao Poder Executivo e Legislativo. 11º, revogado.
12º, propor ao Diretório Nacional as verbas a serem atribuídas aos órgãos de apoio e de controle, bem como as respectivas fontes de recurso. 13º, revogado. 14º, gerir em conjunto com o presidente e vice-presidente do Diretório Nacional o patrimônio do Novo, com todos os ativos e passivos que o componham. Inciso 1º, os secretários estaduais de Finanças, o secretário distrital de Finanças e os secretários municipais de Finanças exercerão nos respectivos territórios e guardadas as devidas adequações, funções similares às previstas nos incisos deste artigo. Inciso 2º, em caso de conflito de competência entre secretários de Finanças em matérias efetivas ou aparentemente superpostas, a competência do secretário nacional de Finanças prevalece sobre a competência dos secretários estaduais de Finanças e do secretário distrital de Finanças e a destes sobre as competências dos secretários municipais de Finanças. Artigo 51º. Sem prejuízo das funções colegiadas do Diretório Nacional, compete ao Secretário Nacional de Assuntos Institucionais e Legais: 1º, organizar, desenvolver, coordenar as atividades previstas para a Fundação Novo, enquanto esta não for criada. 2º, coordenar os projetos e programas da Fundação Novo ou instituto equivalente após a sua criação. 3º, elaborar em conjunto com o presidente e ad referendum do Diretório Nacional o modelo básico do termo de compromisso partidário e suas revisões. 4º, revogado. 5º, coordenar o departamento de apoio ao mandatário. 6º, supervisionar a afetiva prática dos programas partidários de gestão e política e desenvolver os métodos e sistemas que assegurem o seu cumprimento em todas as instâncias do Novo. E 7º, praticar os atos relacionados às questões jurídicas que digam respeito ao Novo, bem como assessorar o presidente e o Diretório Nacional na interpretação de temas legais. Inciso 1º, os secretários estaduais de Assuntos Institucionais e Legais, o secretário distrital de Assuntos Institucionais e Legais e os secretários municipais de Assuntos Institucionais e Legais exercerão nos respectivos territórios e guardadas as devidas adequações, funções similares às previstas nos incisos deste artigo. Inciso 2º, revogado. Capítulo 8º. Órgãos de apoio e controle. Artigo 52º. Em atuação conjunta ou isolada e de suporte aos órgãos de administração partidária, aos candidatos e aos mandatários, os órgãos de apoio e controle exercerão atividade ampla no sentido de desenvolver e assegurar a utilização de técnicas, métodos, sistemas e padrões de atuação e governança que resultem na maior eficiência das atividades do Novo, dos mandatários eleitos por ele e da qualidade do serviço público e da gestão governamental. Parágrafo único. Os órgãos de apoio e controle, quando não expressamente previsto de outra forma, subordinam-se ao presidente nacional. Seção 1ª. Fundação Novo. Artigo 53º. O Diretório Nacional constituirá uma fundação ou outra forma de organização institucional assemelhada que tenha por objetivo: 1º, a difusão do interesse pela participação ativa na vida política. 2º, a educação política e de cidadania. 3º, o estudo de temas administrativos que o Novo definir como prioritários. 4º, o estudo de temas administrativos que os dirigentes do Novo ou mandatários eleitos pelo Novo vierem a solicitar. 5º, o desenvolvimento de métodos técnicos, programas e modelos de gestão pública. 6º, a realização de pesquisa de convênios e de parceiras, notadamente com universidades. Artigo 54º. Para a realização dos seus objetivos, a Fundação poderá: 1º, contratar o serviço de consultoria de empresa especializada de notória reputação. 2º, realizar cursos e seminários de interesse dos filiados, candidatos eleitos. 3º, realizar cursos de especialização em área específica para mandatários ou assessores nomeados. 4º, realizar concursos de monografia sobre temas prioritários da administração pública, com a participação e premiação de estudantes intelectuais e especialistas da sociedade em geral. 5º, desenvolver modelos de gestão eficiente, globais ou setoriais, adequados aos diferentes territórios, prioridades e orçamentos da administração. Artigo 55º. A Fundação será presidida e representada pelo Presidente Nacional,
e seus projetos e programas serão coordenados pelo secretário nacional de Assuntos Institucionais e Legais. Seção 2ª. Departamento de Apoio ao Candidato. Artigo 56º. O Departamento de Apoio ao Candidato é órgão nacional permanente de apoio à gestão. Artigo 57º. O Departamento de Apoio ao Candidato terá um coordenador escolhido pelo Presidente Nacional, que organizará os demais cargos, segundo as necessidades e conveniências contemporâneas às respectivas gestões. Artigo 58º. O Departamento de Apoio poderá criar subdepartamentos estaduais para exercer suas atividades nos respectivos territórios. Artigo 59º, revogado. Artigo 70º. São atribuições do Departamento de Apoio ao Candidato e de seus subdepartamentos. Primeiro, fazer os estudos e avaliações de custo, metodologia, técnicas e eficiências de campanha. Segundo, cooperar na geração e distribuição de recursos para as campanhas. Terceiro, contribuir para a elaboração dos planos de campanha, sugerir os nomes dos profissionais de propaganda e coordenar a atuação destes. Quarto, contribuir para a elaboração dos planos de gestão dos candidatos do novo. Quinto, analisar as estratégias do novo e sugerir ao Diretório Nacional as alianças e coligações partidárias que sejam necessárias ou oportunas, respeitados os objetivos do novo. Seção 3ª. Departamento de Apoio ao Mandatário. Artigo 61º. O Departamento de Apoio ao Mandatário é órgão nacional permanente de apoio à gestão. Artigo 62º. O Departamento de Apoio ao Mandatário terá um coordenador escolhido pelo Presidente Nacional, que organizará os demais cargos segundo as necessidades e conveniências contemporâneas às respectivas gestões. Artigo 63º. O Departamento de Apoio ao Mandatário poderá criar subdepartamentos estaduais, distrital e municipal, escolher e nomear os respectivos membros que terão nos respectivos territórios estrutura e atribuições similares às suas. Artigo 64º. São atribuições do Departamento de Apoio ao Mandatário e de seus subdepartamentos. Primeiro, recomendar ao diretório competente os nomes de possíveis líderes de bancada que melhor representam os objetivos e metas do novo. Segundo, recomendar aos mandatários eleitos os nomes de possíveis assessores, chefes de gabinete, secretários e demais auxiliares que preencham requisitos de competência técnica e eficiência administrativa. Terceiro, vetar com fundamentação sigilosa e confidencial as nomeações de assessores, chefes de gabinete, secretários e demais auxiliares que tenham antecedentes ou coordenações criminais, violam os princípios de ética ou moralidade, caracterizam nepotismo ou tenham notório despreparo para a função. Quarto, organizar e promover, quanto solicitado pelo mandatário e através da Fundação Novo, os estudos, pesquisas, análises e demais meios de suporte para os projetos de gestão ou de legalização em que o mandatário esteja trabalhando. Quinto, alertar o mandatário nos casos em que este esteja violando os compromissos de gestão ou os compromissos de atuação legislativa. Na reincidência dessa violação, formular advertência por escrito, com cópia para o diretório de instância federativa em que o mandato estiver sendo exercido. Sexto, prestar ao mandatário todo o auxílio que for legal e estatutariamente possível e possa contribuir para a maior eficiência no cumprimento do mandato. Sétimo, organizar e alimentar programa de aferição de resultados de gestão obtidos por mandatários eleitos pelo novo, de forma que permita a comparação de resultados de uma mesma gestão em anos diferentes, a comparação de gestões concorrentes dentro e fora do novo. Parágrafo único. As atuações e comunicações do Departamento de Apoio ao Mandatário são sigilosas, confidenciais e privadas dos órgãos e pessoas estatutariamente credenciadas para delas participar. Seção 6ª. Comissão de Seleção de Candidatos. Artigo 66º. Revogado. Seção 5ª. Comissão de Ética Partidária. Artigo 69º. A Comissão de Ética Partidária é órgão nacional permanente de apoio à gestão, cujos integrantes, em número de 3 a 11, serão nomeados pelo Presidente Nacional com mandatos de 4 anos,
prorrogáveis por iguais períodos escolhidos entre filiados de reputação ilibada. A comissão, artigo 70º. A comissão de ética partidária terá um coordenador escolhido pelo presidente nacional entre seus integrantes, que organizará os demais cargos, segundo as necessidades e conveniências contemporâneas às respectivas gestões. Artigo 71º. A comissão de ética partidária poderá criar subcomissões estaduais e distrital. Artigo 72º. São atribuições da comissão de ética partidária e de suas subcomissões. Primeiro, responder fundamentalmente a consultas preventivas de filiados e mandatários sobre as regras, interpretações e precedentes éticos do novo. Segundo, organizar banco de dados com os precedentes de consulta e julgamentos éticos da comissão. Terceiro, instaurar por iniciativa própria ou requerimento de filiado processos investigatórios sempre que houver fundada suspeita de violação dos princípios e regras éticas do novo por filiados e mandatários. Quarto, defender a reputação dos filiados e mandatários inocentes contra suspeitas infundadas de violação de ética. Quinto, julgar os filiados e mandatários acusados de violação de ética e aplicar-lhes as penas previstas neste estatuto ou em normas complementares. Artigo 73º revogado. Artigo 74º revogado. Artigo 75º revogado. Artigo 76º revogado, inciso 1 revogado, inciso 2 revogado, inciso 3 revogado, artigo 77º revogado, artigo 78º revogado, parágrafo único revogado, artigo 79º revogado, primeiro revogado, segundo revogado, terceiro revogado, quarto revogado, artigo 80º revogado, título 4º, recursos e patrimônio do novo. Artigo 81º. Os recursos financeiros do novo serão oriundos de: primeiro, contribuição de seus filiados; segundo, doação de pessoas físicas ou jurídicas e contribuições de campanha observadas as disposições legais; terceiro, recursos do fundo partidário na forma de lei; quarto, rendimentos decorrentes de atividades partidárias; quinto, venda de produtos com a marca ou símbolo do novo; sexto, juros de depósitos bancários de aplicações financeiras; sétimo, outras formas não vedadas em lei e aprovadas pelo Diretório Nacional. Artigo 82º. Todos os filiados contribuirão mensalmente com, no mínimo, R$ 28,23, valor esse a ser atualizado monetariamente em janeiro de cada ano pelo índice do INPC. Inciso 1º. A contribuição poderá ser paga mensalmente, semestralmente ou anualmente, segundo a opção feita pelo filiado no ato da filiação. Inciso 2º. Os filiados que não tiverem condições financeiras para a contribuição mínima poderão ter a contribuição reduzida a critério do presidente e do secretário de Finanças do respectivo diretório. Artigo 83º. É vedada ao novo ou seus candidatos o recebimento de doação de pessoas físicas ou jurídicas que tiverem dívidas inscritas pela Fazenda Pública em qualquer instância da Federação, exceto quanto a dívidas devidamente garantidas e discutidas judicialmente. Artigo 84º. As doações destinadas ao novo ou seus diretórios deverão ser recebidas pelo Diretório Nacional ou repassadas integralmente a ele pelos demais diretórios. Caberá ao Diretório Nacional apresentar à Justiça Eleitoral o demonstrativo de seus recebimentos e respectiva destinação na forma de lei. Parágrafo único. O Diretório Nacional fará a distribuição das parcelas das doações necessárias à manutenção dos demais diretórios. Artigo 85º. Os recursos agariados pelo novo serão destinados a atender despesas de campanhas, despesas operacionais e conveniência de investimento e fundos de reserva, conforme deliberação dos respectivos diretórios. Inciso 1º. A distribuição dos recursos agariados pelo diretório do novo entre os órgãos partidários e ou candidatos de campanhas eleitorais estarão especificados em resolução partidária do Diretório Nacional. Inciso 2º. Os rateios dos custos e despesas do Diretório Nacional, dos órgãos partidários, bem como das ações que envolverem a atuação de mais de um diretório, serão definidos através de resolução partidária expedida pelo Diretório Nacional.
Artigo 86º. O patrimônio do novo será constituído pelos bens móveis e imóveis de sua propriedade registrada e ou contabilizada em nome do novo e vinculada ao diretório que os agariar. Inciso 1º. Os diretórios estaduais, distrital e municipais possuirão administração de pessoas independentes e terão registro próprio no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e responderão pelas contratações e obrigações assumidas. Inciso 2º. A renda eventualmente gerada pelos patrimônios do novo será atribuída ao diretório a que o patrimônio rentável estiver vinculado. Artigo 87º. Os recursos oriundos do fundo partidário terão destinação conforme a legislação, as resoluções expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e as instruções do Diretório Nacional. Primeiro revogado, segundo revogado, terceiro revogado, quarto revogado, quinto revogado, sexto revogado. Inciso 1º. O novo não utilizará recursos oriundos do fundo partidário para a implantação ou manutenção de sua estrutura partidária a qualquer título, exceto os usos obrigatórios por força de lei. Inciso 2º. Na ausência da fundação novo ou na impossibilidade de recebimento do recurso por parte de alguns órgãos partidários e sempre que a legislação eleitoral permitir a cota respectiva será destinada ao fundo de contingência. Inciso 3º. Os valores destinados ao fundo de contingência somente poderão ser utilizados por decisão e destinação determinada pelo Diretório Nacional. Artigo 88º. Em caso de dissolução e extinção, o novo, o seu patrimônio será destinado à Cruz Vermelha Brasileira. Título 5º. Processos deliberativos. Artigo 89º. Os procedimentos deliberativos do novo obedecerão a este estatuto e às normas complementares que vierem a ser editadas pelo Diretório Nacional. Parágrafo único. Em qualquer instância partidária, são permitidas as votações ou aprovações por aclamação, desde que a alternativa resulte de percepção espontânea da unanimidade, sem constrangimento e objeção de qualquer dos presentes com o diretório a voto. Seção 1ª. Convocação. Artigo 90º. As convocações para reuniões, convenções e quaisquer outras atividades deliberativas que comportem ou exijam votação serão feitas com a antecedência prevista neste Estatuto e nas normas complementares editadas pelo Diretório Nacional. Inciso 1º. Nos casos omissos serão observados o prazo mínimo de 8 dias entre a convocação e a realização do ato. Inciso 2º. Revogado. Inciso 3º. As convocações serão sempre feitas com indicação objetiva dos assuntos da pauta e a disponibilização das informações materiais de análise que permitam a perfeita compreensão dos assuntos a serem votados. Inciso 4º. O item de assuntos gerais ou outros assuntos de interesse eventualmente constantes de pautas nas convocações não se poderá referir à matéria que exijam votação. Seção 2ª. Quórum. Artigo 91º. Exceto nos casos diversamente previstos neste Estatuto, nas normas complementares do Diretório Nacional ou na legislação, as instalações de reuniões e convenções serão feitas. Em primeira convocação, concordam 50% mais um de seus membros com diretórios a voto, e em segunda convocação a ser realizada 30 minutos após a primeira, forma-se-á o quórum independentemente do número de presentes. Artigo 92º. Exceto nos casos diversamente previstos nesse Estatuto, nas normas complementares do Diretório Nacional ou na legislação, as deliberações serão tomadas pelo voto de 50% mais um dos presentes com direito a voto. Inciso 1º. Em caso de votação pela Convenção Nacional para incorporação ou fusão do novo, será necessária a aprovação de 4/5 dos membros presentes. Inciso 2º. Em caso de votação pela Convenção Nacional para dissolução do novo, será necessária a aprovação de 4/5 dos membros da Convenção. Seção 3ª. Votação. Artigo 93º. As votações que, em qualquer instância do novo, se destinarem a pressionar candidatos ou a eleger administradores serão secretas. Artigo 94º. As votações que, em qualquer instância do novo, se destinarem a julgar contas, projetos, programas ou condutas individuais ou colegiados serão abertas. Seção 4ª. Atas e termos de posse. Artigo 95º. Toda convenção de órgão de administração partidária deverá ter os respectivos atos registrados em ata, lavrada pelo secretário nomeado na forma deste estatuto ou nomeado ad hoc pelo presidente da convenção. Inciso 1º. As atas serão arquivadas internamente como documentos do novo e serão disponibilizadas no seu sítio eletrônico
para conhecimento dos filiados mediante senha especial. Inciso 2º. Em casos excepcionais, quando a divulgação do teor da ata puder causar constrangimento desnecessário ou quando as deliberações disserem respeito a temas sigilosos, confidenciais ou estratégicos, o inteiro teor da ata será preservado de forma confidencial e a disponibilização da ata no sítio eletrônico será feita sob a forma de extrato. Artigo 96º. Todos os eleitos para cargos ou funções administrativas do Novo tomarão posse formal, assinando os respectivos termos de posse, onde constarão de forma circunstanciadas os deveres do empossamento e os compromissos de bem cumpri-los. Parágrafo único. Revogado. Título 6º. Candidaturas. Seção 1ª. Escolha de candidatos. Artigo 97º. Poderá concorrer a cargo eletivo sob a legenda do Novo, na forma da legislação em vigor, o cidadão que estiver afiliado ao Novo pelo mínimo permitido na legislação eleitoral antes da data fixada para as eleições majoritárias ou proporcionar sem prejuízo dos demais prazos relacionados na legislação eleitoral. Segundo, estiver em dia com o pagamento das atribuições financeiras devidas ao Novo. Terceiro, possuir idade mínima estabelecida na legislação para cargo a que concorrer. Quarto, assinar o termo de compromisso partidário. Quinto, apresentar os seguintes documentos: a. Certidão negativa criminais fornecida pela Justiça Federal e Estadual, Distrito Federal de primeiro e segundo grau, onde o requerente tenha o seu domicílio eleitoral, bem como nos casos em que o candidato possua foro especial, as respectivas certidões dos tribunais competentes, todas elas com data não superior a 60 dias. B. Certidão negativa das Polícias Civis, Militares e Federal, com data não superior a 60 dias. Parágrafo único. O candidato que descumprir quaisquer das causas constantes no termo de compromisso partidário ficará sujeito às medidas disciplinares estabelecidas na seção 4ª do capítulo 2 do título 2, incluindo a impossibilidade de votar a se candidatar sob a legenda do Novo, durante o período estabelecido na decisão disciplinar e a possibilidade de exclusão do Novo. Artigo 98º. Não poderão ser candidatos pelo Novo os inalistáveis, os analfabetos e os analfabetos funcionais. Segundo, os filiados que tenham perdido o mandato por sentença transitada em julgado. Terceiro, os filiados que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgada ou proferida por órgãos colegiados em processo de apuração de abuso de poder econômico ou políticos. Quarto, os filiados que forem condenados criminalmente em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicialmente colegiado por crimes de natureza patrimonial, financeira, tributários, administrativos contra a economia, meio ambiente, ao consumidor, contra os direitos fundamentais ou de improbabilidade. Quinto, os filiados que forem declarados indignos do oficialato ou com ele incompatíveis. Sexto, os filiados que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargo ou funções públicas rejeitadas por irregularidades insanável que configure ato doloso de improbabilidade administrativa. Sétimo, os filiados detentores de cargos na administração pública direta, indireta ou fundacional que beneficiem a si ou terceiros pelo abuso do poder econômico ou político, condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgãos judicial colegiado. Oitavo, os filiados que em estabelecimentos de crédito financeiro ou seguro tenham sido ou estejam sendo objeto de processos de liquidação judicial ou extrajudicial. Os filiados que forem condenados em decisão transitadas em julgado ou proferida por órgãos colegiados da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma. Décimo, o filiado que tiver renunciado a mandato eletivo, poder executivo ou legislativo após o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura do processo para a cassação de mandatos e ou suspensão dos direitos políticos. 11º, os filiados que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgãos colegiados
por ato doloso de improbabilidade administrativa que importa em lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. 12º, auxiliados que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente em decorrência de infração ético-profissional. 13º, auxiliares que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial. 14º, auxiliados que, como pessoa física ou dirigente de pessoas jurídicas, tenham sido responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgada ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral. 15º, os filiados que tenham sido aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido cargos públicos por decisão transitada em julgado ou proferida por órgãos colegiados ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processos administrativos disciplinares. 16º, os filiados que não preencherem os requisitos estabelecidos na legislação nas resoluções expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pelo Diretório Nacional. 17ª, os filiados que, no exercício de qualquer mandato anterior exercido sob a legenda do novo, tenham violado o termo de compromisso partidário. 18ª, revogado. Artigo 99º. É vedada ao filiado eleito para cargo no Poder Legislativo que se candidate a mais de uma reeleição consecutiva. Parágrafo único. O preenchimento dos requisitos objetivos não assegurado o deferimento automático da candidatura, que poderá ser indeferida por motivos de conveniência e oportunidade do novo, assim definidos por 2/3 dos membros do diretório competente para a decisão. Artigo 100º. São deveres do candidato: primeiro, defender, divulgar, cumprir e fazer os programas partidários e este estatuto. Segundo, realizar sua campanha em conformidade com os ideais e os princípios programáticos do novo. Terceiro, realizar a apresentação de contas perante a Justiça Eleitoral na forma e nos prazos estabelecidos em lei, neste estatuto e nas resoluções expedidas pelos órgãos partidários. Quarto, assinar e cumprir o termo de compromisso partidário, conforme o disposto no artigo 6º deste estatuto e nos termos de modelo a ser expedido pelo Diretório Nacional. Quinto, apresentar propostas claras, compatível com o cargo pleiteado e que permita a compreensão objetiva das metas que pretenda atingir. Artigo 101º. No processo de escolha de candidatos a cargos eletivos, as convenções nacionais, estaduais, distrital e municipais deliberarão internamente quanto ao número máximo de candidatos que serão indicados às eleições proporcionais e majoritárias, respeitando o disposto na legislação, nas resoluções expedidas pela Justiça Eleitoral e pelo Diretório Nacional. Artigo 102º. Os diretórios nacional, estadual e municipal marcarão as datas de respectivas convenções para a escolha dos candidatos com pelo menos 3 meses de antecedência. As datas serão divulgadas através de comunicado oficial fixado na sede e respectivas unidades dos diretórios, no sítio eletrônico do novo ou em correspondência física ou eletrônica auxiliados, observando o disposto na legislação e nas resoluções expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo único. No dia da divulgação das datas das convenções, começa o prazo de 60 dias corridos para os filiados interessados apresentarem aos diretórios de seus respectivos domicílios eleitorais os seus requerimentos de pré-candidatura. 1. Revogado. 2. Revogado. 3. Revogado. 4. Revogado. 5º revogado. 6º revogado. 7º revogado. Inciso 1º. Para suplentes e vices, aplicam-se as mesmas regras previstas nesta seção, em procedimento independente da candidatura ao cargo principal. Inciso 2º. O candidato a cargo majoritário não poderá recusar o candidato a vice ou suplente do mesmo cargo, eleito como candidato pela convenção competente. Artigo 104º. O pedido de pré-candidatura deverá ser dirigido ao diretório competente por escrito, acompanhando dos demais documentos. Primeiro, os comprobatórios do preenchimento dos requisitos do artigo
97º deste Estatuto. Segundo, revogado. Terceiro, autorização escrita do pré-candidato para o registro de candidatura. Quarto, certidão de condições de eleitor em dia com as obrigações eleitorais fornecidas pela Justiça Eleitoral. Quinto, folha corrida, fornecida pelos cartórios competentes para que se verifique se o candidato está no gozo dos direitos políticos. Sexto, declaração de bens entregue na Secretaria da Receita Federal no último exercício. Parágrafo único. O filiado pré-candidato receberá intimações, notificações e comunicações referentes ao seu pedido sempre pela via eletrônica. Artigo 105º. Os diretórios darão publicidade imediatamente no site eletrônico do Novo aos requerimentos de pré-candidaturas na medida em que forem sendo recebidos. Na data dessa divulgação, começa o prazo de 10 dias para eventuais impugnação. Artigo 106º. Qualquer filiado poderá apresentar, perante o diretório competente, impugnação ao pedido de pré-candidatura de titulares, suplentes e vice, por escrito, acompanhada das razões e de documentos comprobatórios de suas alegações, assegurando ao pré-candidato direito de resposta de 5 dias contados da intimação específica. Inciso 1º. As impugnações rejeitadas pelo diretório competente não estarão sujeitas a recurso. As impugnações acolhidas pelo diretório competente estarão sujeitas a recursos ao diretório estadual, no caso de decisões municipais, ou ao diretório nacional, no caso de decisões estaduais. Inciso 2º. Os diretórios decidem por maioria simples. Inciso 3º. É de 3 dias o prazo para recurso e de 10 dias o prazo para seu julgamento. Inciso 4º. O Diretório Nacional poderá vetar pré-candidaturas por motivo de conveniência e oportunidade do novo, assim definidos por 2/3 dos seus membros. Artigo 107º. Aprovada a pré-candidatura, o pré-candidatário estará automaticamente inscrito para disputar a candidatura na convenção municipal, estadual ou nacional, conforme seja o caso. Inciso 1º. O diretório competente dará publicidade imediata no sítio eletrônico do Novo à relação das normas dos pré-candidatos aprovados e que correrão as vagas de candidatos do Novo nas respectivas convenções. Inciso 2º. Revogado. Artigo 108º. As deliberações acerca dos pedidos de candidatura serão de competência, primeiro, das convenções municipais para os cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito. Segundo, das convenções estaduais para os cargos de deputado estadual ou distrital, deputado federal, senador e governador e vice-governador. Terceiro, da convenção nacional para o cargo de presidente da República. Inciso 1º. A apuração Inciso 1º. Apurados os resultados das convenções, o respectivo diretório publicará no seu sítio eletrônico a lista oficial dos candidatos do Novo, a ser encaminhada aos tribunais eleitorais para fins de registro de candidatura. Inciso 2º. O filiado que constar na lista oficial dos candidatos somente poderão ser excluídos: a. Pelo cancelamento de filiação da forma como prevista no artigo 9º deste Estatuto. B. Por solicitação expressa escrita do próprio candidato. C. Pela ocorrência de fato superveniente em caso de falta disciplinar ou ética assegurado o amplo direito de defesa. Seção 2ª. Campanhas eleitorais. Artigo 109º. As campanhas eleitorais serão organizadas em conjuntos pelo candidato, pelo diretório correspondente ao cargo eleitoral em disputa, pelos demais órgãos da administração partidária, notadamente o Departamento de Apoio ao Candidato. Artigo 110º. Todos os candidatos, com auxílio e consultoria do Departamento de Apoio ao Candidato, deverão elaborar os respectivos projetos de execução dos mandatos a que concorrerão e registrá-lo no respectivo diretório sob a forma escrita ou eletrônica de pré-compromisso de gestão. Nos casos dos candidatos a cargo majoritário e de compromisso de atuação legislativa, nos casos de candidato de poder legislativo. Inciso 1º revogado, inciso 2º revogado, inciso 3º revogado, inciso 4º revogado, inciso 5º revogado, inciso 6º revogado, inciso 7º revogado. Inciso 8º. Os pré-compromissos de gestão deverão indicar, em caráter provisório, no mínimo, as áreas prioritárias da gestão pretendida,
a análise da situação em que se encontrem, a indicação das soluções alternativas de melhoria que serão buscadas, os custos e as perspectivas de fontes de recursos que são projetadas. Uma vez eleito o mandatário do Poder Executivo pela legenda do novo, o eleito terá 120 dias contados da sua posse para fazer a coleta de informações e dados necessários e a respectiva análise e converter o pré-compromisso de gestão em compromisso de gestão. Inciso 9. Os compromissos de atuação legislativa deverão conter, além das indicações, prioridades e projetos de atuação com as respectivas análises de situações correntes, perspectiva e viabilidade, o compromisso de não aceitar nomeação para cargos de poder executivo que possam afastar o candidato das funções legislativas para as quais vier a ser eleito, exceto na hipótese de autorização expressa do diretório competente. Inciso 10º, revogado. Inciso 11º, os recursos que eventualmente sobrarem da campanha reverterão aos fundos financeiros do respectivo diretório para uso nas atividades do novo, observada a legislação eleitoral. Inciso 12º. Eventuais indenizações por dano moral, material ou de qualquer outro tipo decorrente de ato comissivo ou omissivo praticado em campanha eleitoral por candidato, militante ou filiado ao novo, deverão ser suportados integralmente por estes, excluindo-se qualquer responsabilidade de agremiação partidária, seus órgãos internos ou seus dirigentes. Inciso 13º, revogado. Título 6º, candidaturas. Artigo centésimo décimo primeiro. Sem prejuízo dos compromissos que vier a assumir no termo de compromisso partidário, no compromisso de gestão e no compromisso de atuação legislativa, os filiados do novo se comprometem, no caso de ser eleito para mandato eleitoral do Poder Executivo ou Legislativo, cumprirem os objetivos do novo e, notadamente, atuar em conjunto com o novo, utilizando-se da estrutura deste e buscando o apoio de seus órgãos para realizar gestão tão eficiente quanto possível na prestação dos serviços públicos que estiverem a seu cargo. Título 8º. Reforma estatutária. Artigo 112º. Este estatuto poderá ser reformado por convenção nacional, a que compareçam pelo menos 50% mais um de seus eleitores estatutários e pelo voto de 75% dos presentes. Parágrafo único. Não podem ser alteradas ou suprimidas em nenhuma hipótese as disposições estatutárias que dizem respeito à composição e poderes do Diretório Nacional, que são considerados cláusulas pétreas, garantidas das próprias razões e motivação que estão determinadas à fundação do novo. Título 9. Disposições finais. Artigo 113º. Os casos omissos deste estatuto serão regulamentados por resolução do Diretório Nacional e, na ausência destas, decididos diretamente pelo Diretório Nacional, em reunião ordinária ou extraordinária, convocada para este fim. Artigo 114º. Este estatuto foi aprovado e entrará em vigor na data de seu respectivo registro pelo ofício civil competente. Brasília, 28 de junho de 2017.